Bom, então, pessoal, vamos continuar a nossa revisão. Agora a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido que está em maior abundância no nosso corpo, tá? Ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito e em tecido conjuntivo especializado. O tecido conjuntivo propriamente dito ele pode ser subclassificado em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Qual a diferença entre tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso? No tecido conjuntivo frouxo, eu vou ter muito mais células do que fibras. Já no tecido conjuntivo denso é o contrário. Eu tenho muito mais fibras do que células. E a diferença entre modelado e não modelado, né, que também pode ser subclassificado nessas duas modalidades, é que o modelado, essas fibras, geralmente fibras colágenas, estão orientadas paralelamente entre si, estão bem organizadas. E já o não modelado, ele não tem essa organização, né? As fibras estão desorganizadas, tá? O tecido conjuntivo especializado, como o próprio nome diz, ele é específico para uma função. Por exemplo, né, nós temos o tecido ósseo, adiposo, cartilaginoso, sanguíneo e mucoso. O tecido ósseo, a matriz extracelular dele é totalmente diferente dos demais tecidos e é mineralizada e é responsável por produzir, né, por formar os ossos do nosso corpo. O tecido adiposo, a matriz extracelular e as células são responsáveis por armazenar energia, amortecimento, modelamento do corpo. O tecido cartilaginoso tem uma matriz completamente diferente, as células também, e são responsáveis por formar a cartilagem, né? As cartilagens que também fornecem amortecimento e lubrificação aos movimentos, né? E aos ossos. O tecido sanguíneo, né? O sangue é responsável pelo transporte de oxigênio, equilíbrio ácido básico, coagulação, enfim. E o tecido mucoso, ele vai constituir o cordão umbilical. Então, veja que cada tipo de tecido tem uma função específica. O tecido conjuntivo, ele é composto por por matriz extracelular e por células. Dentre essas células, nós temos os fibroblastos. Tá? Esses fibroblastos, eles são são células estreladas, né, alongadas, como vocês podem observar na figura, e são responsáveis por produzir a matriz extracelular. Também são as células mais abundantes do tecido conjuntivo frouxo. Então, eles produzem todos os constituintes da matriz extracelular: colágeno, elastina, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas adesivas, e também produzem fatores de crescimento que vão controlar e regular a proliferação e a diferenciação das células do próprio tecido conjuntivo e também de outros tecidos, como, por exemplo, muscular, tecido epitelial, etc. Outra célula também que existe no tecido conjuntivo, compondo o tecido conjuntivo, são os macrófagos. São células que participam dos processos de defesa, são fagócitos, tá? Ou seja, realizam fagocitose de partículas estranhas, de parasitas, de restos de células e também, simultaneamente, eles podem atuar como células apresentadoras de antígeno. Outra célula que compõe o tecido conjuntivo são os mastócitos. Essas células, elas participam do processo alérgico, né, da reação alérgica, e também de reações imunes e inflamatórias. Então, vocês podem observar na figura que elas possuem esses grânulos basofílicos que contêm mediadores da inflamação, dentre eles a histamina e a heparina. Outra célula também que os plasmócitos. Essas células, elas são derivadas dos linfócitos B. Então, quando os linfócitos B são ativados, eles se diferenciam em plasmócitos e esses plasmócitos vão produzir os anticorpos, tá? Então, vão produzir e secretar os anticorpos. Encontramos também no tecido conjuntivo leucócitos, né, que são responsáveis pela defesa contra micro-organismos agressores. Dentre eles, nós temos linfócitos, monócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Então, essas células não são produzidas no tecido conjuntivo. Elas são produzidas na medula óssea, liberadas no sangue, porém elas conseguem passar do sangue para
tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo frouxo, ok? E, por fim, as células adiposas, né? Podemos encontrar também, aliás, é um tecido conjuntivo especializado, em energia na forma de triglicerídeos. A matriz extracelular, ela é composta por fibras, dentre elas fibras colágenas e elásticas, né? Proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas adesivas. Okay? Então, essas fibras colágenas podem ser, né, também fibras colágenas e reticulares e compõem o sistema colágeno. Porém, essas fibras reticulares nada mais nada menos são que fibras colágenas tipo 3. Nós temos 27 tipos de fibras colágenas e elas são classificadas de acordo com a estrutura que elas assumem. Por exemplo, as fibras colágenas tipo 1 formam, como vocês podem ver na figura aqui, uma fibrila e depois forma uma fibra colágena madura. Já as fibras reticulares, são fibras colágenas tipo 3, parecem um fio de cabelo. Já as fibras colágenas tipo 4 parecem aquelas telas que a gente já havia comentado anteriormente, aquelas telas protetoras de inseto, de muriçoca, enfim, que elas assumem essa conformação para atuar na lâmina basal dos tecidos e também atuam no processo de filtração, principalmente lá nos rins. E aí nós temos também as fibras elásticas, oxalânicas e alanínicas, mas são todas fibras elásticas. O que diferencia é apenas o estágio de maturação dessas fibras, compondo aí o sistema elástico. Então, esses dois são os sistemas de fibras que nós podemos encontrar no tecido conjuntivo. Compondo também o tecido conjuntivo, nós temos a substância fundamental. Então, vocês olhando aqui na figura, podem observar que tem uns gruminhos pretinhos, parecendo areia, preenchendo os espaços entre as fibras. Aqui, essas bolinhas pretinhas são as fibras colágenas, e aqui são as fibras elásticas, esse material mais denso, amorfo. Então, esse grumozinho preenchendo os espaços entre as fibras e as células é a substância fundamental, que é composta por água, sais minerais, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e proteínas de adesão. Então, esses glicosaminoglicanos, proteoglicanos, eles têm uma carga negativa de substâncias que têm uma carga negativa muito alta, como, por exemplo, o sulfato, tá? E aí, essa carga negativa atrai principalmente água e sais minerais para essa substância fundamental. Quais são as funções, né, dessa estrutura, da substância fundamental? Preencher os espaços e promover a união entre fibras e células, facilitar a passagem de moléculas, células e íons e atuar como uma barreira de proteção contra a penetração de micro-organismos. Porém, existem micro-organismos que ainda produzem enzimas que vão destruir, né, essa substância fundamental, hidrolisar essa substância fundamental, tá? E conseguem infectar as células.